Rio-grandense, aproxima-se as eleições e é impossível que se deixe em branco a manipulação feita pela Zero Hora a favor da candidatura de Antônio Brito. O diretor da Zero Hora, o paulista fascistoide Augusto Nunes, transformou um jornal de credibilidade junto ao público gaúcho em mais um boletim de campanha de Antônio Brito. O único objetivo deste paulista, que não tem neurônios, é perseguir os verdadeiros jornalistas e ter demitido profissionais gaúchos de alta competência. O Rio Grande não é São Paulo. Augusto Nunes e José Barril Oduevo formam um casal perfeito. O Batman e o Robin na imprensa gaúcha. O que há de pior na imprensa do país, pois são servis e curvam-se aos interesses dos poderosos. Reclamam histericamente porque falei a verdade. Porque falei sobre os gastos da campanha de Antônio Brito. 4 milhões de reais, que representam 5.000 anos de comida para o trabalhador que ganha o salário mínimo. Rio Grande, não estou no processo político por acaso. Tenho convicções e sou aguerrido. Tenho fibra e não vou ficar amedrontado por meia dúzia de palavras de articulistas sem preparo. Tanto não tenho medo que tudo foi dito dentro da casa deles. Não estou nesta disputa para aparecer em jornal, mas sim para defender o povo gaúcho. Não tenho medo do poder. Educação, saúde, segurança, empregos. Começa agora o programa que vai mudar o Rio Grande. Sereno Chese Governador. O voto decide o nosso presente e o futuro das novas gerações. Para fazer o Rio Grande melhor, o Brasil melhor, vote Brizola presidente e Sereno governador. O único voto útil que existe é o que elege o melhor candidato. Não deixe que decidam por você. Escolha o melhor. Brizola presidente e Sereno governador. Nos aproximamos da hora da decisão. Rio-grandense, não te deixe iludir pelas pesquisas que estão aí manipuladas e mentirosas. A realidade no nosso estado, a realidade viva é bem outra. Encontrei multidões nas ruas, nas praças, nos ginásios, nos salões do nosso estado. Em toda parte eu aplauso aos candidatos trabalhistas. Em meu nome, em nome do PDT, em nome de Leonel Brizola, estou aqui te convocando, pedindo a tua ajuda, pedindo o teu apoio, pedindo o teu voto. Nós queremos é construir melhores dias para a gente rio-grandense. Para não se sentir enganado pelas pesquisas, vote nos melhores candidatos. Para presidente, o voto é Brizola, o último da cédula. Para governador, conte 3 quadrinhos. É Sereno Chese. Para o Senado, você vota em 2 candidatos, Aldo Pinto e Eloy Guimarães. Para deputado estadual e federal, escolha entre os candidatos do PDT. Voto por Leonel Brizola tem que ser pro Sereno. E para os nossos candidatos ao Senado, tem que ser chapa completa. É a tradição gaúcha. Gaúcho não faz chapa miscelânea, salada de fruta, incoerente. Gaúcho, na sua tradição, é chapa coerente. E chapa coerente é Leonel Brizola, Sereno Chese e os nossos candidatos ao Senado, e voto para a Câmara Federal e voto para a Assembleia Legislativa. Nos recentes encontros entre os candidatos ao governo do estado, praticamente sem exceção, houveram elogios a medidas fortes e enérgicas do governo trabalhista de Alceu Polares. Os condomínios rurais, por exemplo, o programa Troca-Troca, os conselhos regionais de desenvolvimento, via de regra, foram iniciativas que mereceram elogios generalizados. Vamos dar continuidade a essas iniciativas. É por isso, meu irmão, é por isso, minha irmã, gaúchos de todas as regiões, que eu estou pedindo o teu apoio e o teu voto para governar o Rio Grande, dando continuidade a esse plano de recuperação do nosso estado. Atenção, Vale dos Sinos. Grande comício trabalhista com Brizola e Sereno em Novo Hamburgo. É nesta quinta-feira, dia 29, na Praça do Imigrante, às 19 horas. Não fique de fora. É Brizola presidente e Sereno governador.
Começa agora o programa que une o Rio Grande, o programa de um povo feliz que quer uma vida melhor para seus filhos. Brito, governador. Mais 2 prefeitos apoiam Brito. Aldi Bisleri de Antagorda e Luiz Marcelo Espinosa de Butiá, eleitos pelo PDT, agora estão com Brito e vêm se somar a mais de 200 prefeitos que já lutam por um Rio Grande unido e forte. É com um trabalho de parceria entre governo do estado e prefeituras que cada cidade gaúcha vai mostrar a sua força. É com união e entendimento que o Rio Grande vai dar uma vida melhor para o seu povo. Desenvolvimento para o Rio Grande. Brito, governador. Brito viu de perto os problemas de quem vive na Grande Porto Alegre e cidades como Pelotas, Rio Grande, Caxias do Sul, Passo Fundo, Santa Maria, Bagé, Santa Cruz e Uruguaiana. Brito tem propostas para melhorar a vida de quem vive nas grandes cidades. Criar 50 centros de capacitação profissional para ensinar uma profissão aos jovens. Financiar 30 mil lotes urbanizados. Brito vai ampliar o policiamento nas periferias para aumentar a segurança. Criar uma rede de 1.500 agentes comunitários que irão levar noções de saúde e higiene às periferias. Triplicar a produção de remédios básicos pelo laboratório do Estado. Ampliar os programas de prevenção de câncer ginecológico e de mama. 4 novas delegacias para combater a violência contra a mulher. Brito vai exigir creches nas empresas com mais de 30 trabalhadoras. Integrar o transporte coletivo, criando ticket único na Grande Porto Alegre. Procurei nessa campanha eleitoral dedicar um tempo e uma atenção especiais aos problemas da periferia das grandes cidades. Estive nas vilas, reuni-me com lideranças dos moradores, técnicos e prefeitos. Como ministro da Previdência Social, eu não dei prioridade a prédios, luxos, obras faraônicas. Entendi que não poderia fazer obra mais bonita, nem mais justa, nem mais importante do que ajudar os 15 milhões de aposentados a viverem melhor. Hoje, não tenho objetivo maior do que realizar no governo do Rio Grande a mesma obra, fazer com que os gaúchos vivam melhor, a começar pelos que sofrem na periferia das grandes cidades. Por isso, assumo com o Rio Grande o compromisso com essas propostas. Sei, porque conheço a situação das periferias, que vida melhor, dignidade, saúde para mais de 1 milhão de gaúchos dependem de pequenas obras. Um cano, um bico de luz, uma creche, um posto de saúde. Nós juntos vamos fazer essas obras. O Brasil sabe o que ele fez. O Brasil sabe o que ele faz. Brito é honesto e capaz. Brito participa dos debates. Com propostas claras, com firmeza, Brito mostrou na Bandeirantes preparo e equilíbrio. Na RBS, Brito respondeu olho no olho do seu adversário cada uma das falsas acusações de que tem sido vítima. Não deixou nada sem resposta e foi além. Eu quero começar pedindo que o candidato Olívio Dutra me diga onde está aqui a acusação dos 3 bilhões de dólares. Olívio não respondeu. Brito, governador. Os ideais de Brito, gaúcho de Livramento, foram construídos ao longo de toda uma vida. Líder estudantil na juventude e deputado, sempre esteve ao lado dos trabalhadores. Brito criou a nova lei do Fundo de Garantia e, como ministro, devolveu o respeito a 15 milhões de aposentados e pensionistas. Administrou um orçamento 8 vezes maior que o do estado do Rio Grande. Competente, botou ordem na Previdência, demitiu corruptos, combateu a fraude e a sonegação e aumentou a arrecadação em 3 bilhões de dólares. Brito fez e está preparado para governar o Rio Grande. Estamos entrando nas últimas horas da campanha eleitoral. Quero convocar daqui os gaúchos que me apoiam, militantes do PMDB, PSDB e PL, pessoas de outros partidos, gente, jovens, aposentados, que não são de partido algum, mas estão conosco. A todos estou convocando agora. Passem nos comitês, peguem suas bandeiras, material de propaganda e vamos às ruas em busca de mais e mais votos. Vamos lá, vamos cobrir o Rio Grande de vermelho, verde e amarelo. Mas vamos com respeito à lei, com alegria, mas sem violência, com paixão, mas sem radicalismo. Nas próximas horas, o Rio Grande decide o seu futuro. Digam a todos, em meu nome, que se depender de mim e de nós,
Esse futuro será de paz, unidade e um grande esforço para que todos os gaúchos possam viver melhor. Dale, 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 Brito, nele eu acredito, nós vamos vencer. Aliança Muda Rio Grande, o governo mais perto de você. Celso Bernardi, governador. Em poucos meses de campanha, Celso Bernardi visitou quase todos os municípios gaúchos. E em todos eles, a certeza da união do Estado pela mudança e pelo desenvolvimento. No último final de semana, Celso Bernardi esteve em Santo Ângelo, Bagé, Santa Maria e Passo Fundo. E o roteiro da vitória continua. Na quinta-feira, Bernardi visita Venâncio Aires e na sexta a festa vai ser na Serra. Às 6 horas da tarde, em Gramado, acontece o grande comício de encerramento rumo ao segundo turno. Meus amigos, sei que a maioria de vocês está neste momento transformando observações sobre a campanha e sobre os candidatos em decisão de voto. Consciente da importância deste momento, manifesto o meu absoluto respeito por sua decisão, seja ela qual for. É com este sentimento que me apresento hoje, para falar com cada um como se eu estivesse aí, frente a frente com você. Procurei ao longo desta campanha apresentar propostas concretas para governar o Rio Grande. Não fiz promessas, e sim assumi compromissos. Assim procedi para que você possa tomar a sua decisão, sabendo com clareza, não somente o que pretendo fazer, mas sobretudo, como vou fazer. Uma outra característica da minha candidatura é a lealdade com o meu partido. Sou em 94 o representante dos mesmos partidos, o PDS e o PPL, que disputaram o segundo turno da eleição de 90 contra o PDT. Eu acredito que a melhor forma de dar qualidade ao seu voto é através da comparação. Você deve comparar os candidatos, os partidos e o desempenho deles quando governam. Nós do PDS, hoje PPR, juntos com o PPL, governamos o Rio Grande até 1986. Os balanços do Estado comprovam que investimos muito mais do que os governos do PMDB e do PDT, nas áreas da saúde, educação, segurança, habitação e transportes. O Rio Grande do Sul não faz mais casas, as estradas estão abandonadas, a saúde virou uma tragédia, a educação nem se fala e a segurança não existe. Por outro lado, os servidores de modo especial, professores, policiais e profissionais da saúde, estão com um salário desumano. No meu governo, vou pagar bem e valorizar os servidores públicos. Quando você for fazer as comparações, é bom lembrar que o PMDB foi governo do Estado e é governo federal. O PDT, que se elegeu com o apoio do PMDB e também do PT, é esse desgoverno que estamos vendo. Por isso, a sua opção pela nossa candidatura representa uma vitória para o Rio Grande, que já cansou de perder. O melhor candidato é aquele que tem as melhores propostas. Celso Bernardi tem o plano de governo que vai mudar o Rio Grande. Saúde. Aumento de recursos, começando com 7% e atingindo o patamar de 10% da receita líquida de impostos e efetiva municipalização da saúde. Agricultura. Garantia de alimentos mais baratos para todos os gaúchos através do incentivo ao pequeno e ao médio produtor e isenção de impostos para os produtos da cesta básica. Nova política agrícola com garantias de financiamento do custeio e comercialização dos nossos produtos. Segurança. Melhoria salarial e boas condições de trabalho aos policiais que atuam nas ruas junto à população. Trabalho integrado entre Brigada Militar, Polícia Civil e Polícia Federal para garantir efetiva segurança no Estado. Educação. Diálogo e harmonia entre o governo, alunos, pais e professores é um compromisso de Celso Bernardi com o Rio Grande. Piso salarial ao magistério de 2 salários mínimos em janeiro de 95, avançando gradativamente
até 2,5 salários. Garantia de uma gestão democrática nas escolas, com a escolha dos diretores e do calendário pela própria comunidade. Marque o primeiro quadrinho. Eleja Celso Bernardi governador. Está começando o programa da Frente Popular. Se fosse por ti, eleitor gaúcho, Collor nunca seria presidente da República. Bem que tu desconfiaste. O Rio Grande do Sul derrotou Collor porque o gaúcho exige mais dos homens públicos que promessas vazias. Gaúcho preza a franqueza, ama a sinceridade e valoriza o compromisso assumido no fio do bigode. Neste 13 de outubro, os gaúchos vão votar outra vez em Lula e vão escolher um governador com a cara do Rio Grande, com a alma do seu povo. Um trabalhador que conhece as dificuldades da vida, mas já mostrou competência e coragem para enfrentar desafios. Um governador do teu jeito, que vai governar contigo. Durante esta campanha, conversei com o Rio Grande, em especial com os micro, pequenos produtores rurais, com os micro, pequenos e médios empresários urbanos, com as lideranças sociais comunitárias gaúchas. E há documentos que nos foram entregues que a gente não esquece nunca, pelo olhar das pessoas, pelo gesto delas ao se aproximarem de nós. As APAES, as associações de pais e amigos excepcionais, os CEPERs, os trabalhadores rurais com pouca terra ou sem terra, as pensionistas do IP, os trabalhadores na saúde, as lideranças comunitárias que querem saúde preventiva no Rio Grande, as lideranças sindicais que querem uma política de geração de emprego, de geração de oportunidades pelas regiões todas do Rio Grande com distribuição de renda. Em tudo isso nós sentimos a vontade de mudança que está na alma do povo gaúcho. A mesma situação que nós encontramos em 88, quando ganhamos as eleições para a prefeitura em Porto Alegre. O povo querendo mudanças. Nós desencadeamos essas mudanças com a participação do Porto Alegrense, que hoje se orgulha de ser sujeito dessas transformações. Nós vamos resgatar para o gaúcho, para a gaúcha, esse orgulho de pertencermos a este chão brasileiro, resgatando a nossa dignidade, resgatando a nossa esperança. Neste final de campanha, estamos decidindo o futuro do Rio Grande e do Brasil. Se você quer mudar, se você acredita que é possível devolver a esperança aos que já desanimaram, a saúde aos que já se acostumaram com a doença, a educação aos que não têm escola, a felicidade aos que já esqueceram de sorrir, se você ainda tem forças para lutar pela vida, você tem um compromisso com a Frente Popular. Nesta sexta-feira, no Largo da Epatur, venha celebrar a nossa vontade, venha preparar a nossa vitória, venha garantir que os nossos sonhos estão começando a se realizar. Esta é a proposta e o compromisso da Frente Popular. Hoje, vamos falar da reforma administrativa do Estado. A reforma administrativa que estamos nos propondo a fazer tem como base o aumento dos níveis de investimentos através da redução do custeio da máquina pública, pautado na eficiência da prestação de serviço, que é pela radical redução dos cargos em comissão, ou seja, aqueles apadrinhados políticos que não são funcionários de carreira. Esta redução dos cargos em comissão representará uma economia substancial para o Estado, dando-nos suporte financeiro para investimentos em serviços vitais para toda a população gaúcha. Com as sobras, em função da redução, poderemos implementar projetos de alcance social e em conjunto com as prefeituras do Estado, e assim, iniciando o processo de municipalização, tão sonhado pelas administrações municipais. Iremos governar em conjunto com os prefeitos, pois a parte mais interessada nesse processo é a própria população, que em primeiro momento cobra das administrações municipais os serviços essenciais, tais como a saúde, a educação, a segurança, o desenvolvimento e a geração de novos empregos. E com isso, nós estaremos caminhando para a concretização do processo de municipalização em todos os níveis. E lembre-se, eleição é renovação. Vote no novo e não de novo.
Esta campanha tem revelado contradições e incoerências insuportáveis. O eleitor está sendo desrespeitado. Você que é professor, não esqueça de quem no governo anterior liquidou com as nossas conquistas salariais, derrubou os 2,5 salários mínimos e impôs um QPE terrorista. Lembre-se de quem na posição de secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul nunca encontrou dinheiro para o funcionalismo e para o magistério. Não esqueça também dos que estão hoje no governo e que retiraram as eleições para diretor das escolas públicas estaduais e implantaram o trágico calendário rotativo. Agora que você precisa definir o seu voto, escolhendo quem vai ter um mandato de 8 anos para defender os interesses do Rio Grande do Sul no Senado Federal, lembre de que o passado e o presente de um homem revelam o seu futuro. Você que é mulher, que é professor, que é funcionário público, não se deixe enganar novamente. Esta é a grande chance para renovar. Vamos acabar com a política das cartas marcadas, com os políticos que têm um discurso no palanque e uma prática oposta no poder. Vote pela igualdade. Emília no Senado. É preciso mudar. Chegou a hora. Emília para o Senado, a primeira da cédula. Senadores. Aldo Pinto, o senador dos gaúchos. Estamos chegando ao final desta campanha eleitoral. Expus as minhas ideias e soluções que vou defender no Senado da República. Para a agricultura, eliminar a terra. Para a poupança, retirar o IPMF, que é um verdadeiro confisco. Em relação à Previdência Social, vincular os benefícios dos nossos pensionistas aposentados ao salário mínimo. Elevar o limite de isenção do imposto de renda. Para o setor habitacional, fortalecer as nossas cooperativas de habitação e, ao mesmo tempo, distribuir lotes para as famílias de baixa renda para que possam construir em regime de mutirão as suas moradias. Fazer um programa emergencial para o setor da construção civil, entre tantos outros assuntos. Mas existe uma discriminação odiosa do governo federal em relação ao Rio Grande. E isto é inadmissível. E isto se deve não apenas ao monopólio do único partido que politicamente está nos representando no Senado, mas também pela omissão e pela conivência de senadores desse partido, que estão prejudicando toda a história do Rio Grande. Nesta eleição, você vai escolher 2 senadores. Vote também em Eloy Guimarães. Conheça agora os 2 senadores do Movimento Rio Grande Unido e Forte. A inflação está próxima de 1%. Ótimo. Agora é preciso garantir o plano real, combater os que sempre boicotaram o êxito de qualquer plano econômico. Precisamos lutar sem tréguas contra a corrupção, o desperdício e o gasto inútil. E eu tenho certeza, não faltarão recursos. Se o orçamento federal, 120 bilhões de reais, for aplicado com honestidade e competência, teremos mais investimentos, mais desenvolvimento, mais empregos e uma vida melhor para todos os brasileiros. Brito vota Schirmer e Fogaça. Vote você também nos 2. Em um regime de inflação, os salários jamais vencem os preços. Porque inflação é sempre supremacia dos preços e derrota do salário. A lei atribui ao Senado agora um novo papel junto ao Banco Central, o de guardião da moeda. Manter a moeda com o mesmo valor, sem inflação, significa, acima de tudo, garantir o poder de compra do salário dos trabalhadores. Defender a moeda, portanto, é defender os salários. E é essa a tarefa e o compromisso que eu assumo perante o Rio Grande. Competência, liderança, trabalho. O Rio Grande precisa de firmeza e união no Senado. O Rio Grande precisa de Schirmer e Fogaça. Marque os 2. Aliança Muda Rio Grande. Vilela veio da fronteira, mas percorreu o mundo estudando e trabalhando. Como parlamentar, Vilela tem se destacado pelas leis mais importantes. Como prefeito, Vilela foi realizador de grandes obras, um padrão de honestidade. Produção de alimentos, trabalho e livre iniciativa, incentivo à pequena empresa, contenção da violência, educação e saúde são meus objetivos no Senado. Além disso, meu grande compromisso é recuperar o prestígio do Rio Grande do Sul. Afinal, a atual representação gaúcha no Senado parece muda e surda. Os gaúchos precisam de Vilela no Senado. Você precisa de Vilela. Ao apagar das luzes desta campanha, um recado muito especial para a minha Bagé e região.
o fato de ter de acompanhar meus companheiros da chapa majoritária nos 427 municípios do Rio Grande tirou-me do convívio de vocês. Porém, todos sabem que dei meu sangue, meu amor e minha dedicação por vocês. Todos os momentos importantes que vivenciaram na comunidade nos últimos 15 anos foram proporcionados por mim, como fruto do meu trabalho. Agora, se permitem, ofereço-me para fazer o mesmo pelo nosso Rio Grande do Sul, tão abandonado e maltratado pelos governos. Que Deus nos proteja e nos ilumine nessa nova jornada. Rio Grandense. Durante a minha infância e adolescência, convivi com o mar no maior porto da América do Sul, em Santos. Cresci bem próximo dos grandes armazéns, das manobras dos trens, das empilhadeiras, dos guindastes, frequentando cargueiros, transatlânticos, navios de guerra. Para mim será sempre familiar o odor da fermentação dos grãos, os movimentos de carga e descarga, os estivadores, conferentes, concertadores, vigilantes, operadores, os doqueiros, enfim. Mas toda aquela atividade me projetava para um objetivo maior, que era a veiculação do progresso para os municípios mais próximos. Filho de um despachante aduaneiro, concluí meus estudos superiores no Rio de Janeiro, trabalhando numa indústria que importava matéria-prima e exportava manufaturados. Por tudo isso, por essa minha experiência, é que não consigo aceitar nem conviver com o descaso com que perseguem o Porto de Rio Grande. Eu o projeto como polo convergente de novas vias de comunicação, rodoferroviárias, fluviais e lacustres. Como senador, eu o realizo como centro irradiador do desenvolvimento da região sul do estado, integrando-a definitivamente ao progresso dessa terra. Vote Enéas, presidente, Irapuã Teixeira, governador. Mostremos valor, constância, nessa injusta guerra. Está começando o programa da Frente Popular. Com o Raul Ponte no Senado, a participação popular e a representação do Rio Grande serão tecidas por quem há muito trabalha com a agulha no fio da história e das lutas sociais do Estado. O companheiro Raul Ponte, como vice-prefeito, qualificou o segundo governo da Frente Popular em Porto Alegre. Demonstrou coragem, seriedade e competência. Os porto-alegrenses e os gaúchos precisam de um senador como Raul Ponte em Brasília. Em 82, Olívio Dutra e eu concorremos pela primeira vez ao governo e ao Senado. Nesse período, construímos o PT, contra a vontade dos poderosos, da grande mídia, dos casuísmos eleitorais. A cada eleição, multiplicamos nossos votos. Provamos que sabemos administrar cidades grandes, como Porto Alegre e outras capitais, com democracia, sem corrupção, sem mando das empreiteiras. Somos hoje o partido mais confiável e aquele de maior preferência no país. Fizemos o melhor governo em Porto Alegre, vamos fazer o melhor governo no Rio Grande. É Lula lá e Olívio aqui. Raul e Petraco estão juntos na cédula e vão estar juntos no Senado. Vote nos dois. Raul e Petraco nele. Povo rio-grandense, nós vivemos num país que tem uma das maiores cargas tributárias do mundo, pela incompetência política para encobrir os arranjos oportunistas do clientelismo, dos privilégios de uma minoria, da mentira, da demagogia, às custas da corrupção que impera nesse país, formado por oligopólios empresariais, pela mídia eletrônica, dos grandes canais de televisão, que só mostram aquilo que lhes convém. O PRN luta pela diminuição dos impostos, pela descentralização do poder, caminhos únicos para a verdadeira reconstrução econômica. Somos pelo federalismo e pelo municipalismo, para que os impostos arrecadados permaneçam em suas comunidades e em suas origens. Minha indignação não é reacionária, mas sim pelo seu forte conteúdo transformador, para reencontrarmos a confiança nas instituições democráticas e encajarmos no vasto esforço coletivo da reconstrução nacional. Vote Geigler, Força Jovem, Renovação.